Se a sua mente não desliga, presta atenção nisso agora. Porque tem pessoas que estão cansadas fisicamente, mas o que realmente está esgotado é a mente. Você deita. O corpo pede descanso, mas a cabeça continua acelerada. Pensamentos repetindo. Cenários que nem aconteceram. Preocupações que não param. E quanto mais você tenta parar de pensar, mais a mente parece correr. Talvez hoje tenha sido assim. Você tentou se distrair. Mexeu no celular. Assistiu algo. Conversou com alguém. Mas bastou o silêncio chegar. E tudo voltou. Mais forte. Mais intenso. Mais pesado. E o pior tipo de cansaço não é o do corpo. É o cansaço mental que ninguém vê. Aquele que você esconde durante o dia. Sorrindo. Respondendo. Funcionando normalmente. Mas por dentro, existe uma pressão constante. Como se sua mente nunca descansasse. Como se você estivesse sempre em alerta. Sempre preocupado. Sempre pensando demais. E deixa eu te dizer algo com muita sensibilidade agora. Isso não significa que você é fraco. Significa que você está sobrecarregado por dentro. E existe um detalhe espiritual que quase ninguém fala. Algumas das batalhas mais silenciosas acontecem na mente. Não fazem barulho externo, mas fazem um barulho enorme por dentro. E talvez, neste exato momento, enquanto você me ouve, sua mente esteja pulando de pensamento em pensamento, revivendo situações, imaginando problemas, tentando controlar o que ainda nem aconteceu. Respira fundo. Porque o que você está sentindo agora não é aleatório. Existe um peso emocional acumulado aí. Preocupações guardadas. Medos não falados. Cansaços que você engoliu em silêncio. E quando a noite chega, a mente cobra. Cobra atenção. Cobra controle. Cobra respostas. Mas existe algo muito importante que você precisa ouvir antes de continuar. Deus viu suas lágrimas. Até aquelas que ninguém percebeu. Até aquelas silenciosas. Até aquelas que caíram no travesseiro, sem ninguém saber o motivo. E se você chegou até esse vídeo hoje, não foi por acaso. Talvez você só estivesse procurando paz, ou silêncio mental, ou apenas alguns minutos, sem essa avalanche de pensamentos. Então não saia agora. Fica comigo até o final. Porque daqui a pouco, nós vamos fazer uma oração guiada, específica para a mente acelerada, ansiedade silenciosa e pensamentos que não desligam. E antes da oração começar, eu quero que você apenas faça uma coisa simples. Diminua o ritmo da sua respiração. Inspira lentamente e solta devagar. Mais uma vez. Porque a paz não começa quando tudo se resolve. Ela começa quando o coração para de tentar carregar tudo sozinho. E hoje, você não vai carregar isso sozinho. Eu não sei exatamente o que está passando dentro da sua cabeça neste momento. Mas pode ser uma preocupação que parece não ter solução. Uma dívida que tira o seu sono. Um diagnóstico que assustou o seu coração. Um problema familiar que pesa em silêncio. Ou um medo que você nem consegue explicar direito. Você tenta ocupar a mente de qualquer jeito. Rola a tela sem nem perceber o que está vendo. Muda de vídeo, muda de assunto, muda de distração. Mas quando tudo fica quieto, os pensamentos voltam ainda mais altos. E é justamente no silêncio que o coração fica mais vulnerável. Por fora, você continua vivendo normalmente. Conversa, trabalha, responde mensagens. E até sorri quando precisa. Mas por dentro, existe um cansaço emocional que palavras não conseguem explicar. Um peso silencioso que ninguém vê.
mas que você sente o tempo todo. E quando o silêncio chega, tudo volta. As preocupações, as dúvidas, os cenários da mente. E é nesse silêncio que dói mais. Talvez você esteja sorrindo durante o dia, cumprindo suas responsabilidades, sendo forte para todos. Mas por dentro, existe um cansaço que ninguém entende. É aquela sensação de estar sempre alerta, sempre preocupado, sempre imaginando o pior. E o mais difícil de tudo é sentir que está enfrentando isso sozinho. Mas deixa eu te contar algo muito profundo. Houve uma noite em que alguém também chorou em silêncio. Sem plateia. Sem explicações. Sem forças para dizer o que estava sentindo. A alma estava angustiada, pesada, cansada. Essa pessoa era Davi. E no meio da dor, ele escreveu algo poderoso no livro de Salmos. O Senhor ouviu a voz do meu choro. Percebe a profundidade disso? Deus não ouviu apenas palavras. Ele ouviu o choro. Porque existem dores que não sabem se transformar em frases. Existem pesos que a boca não consegue explicar, mas o coração sente todos os dias. E talvez, hoje, seja exatamente esse o seu caso. Agora preste muita atenção nesta parte. Existe um versículo que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa batalha mental. Em 1 Pedro 5:7 está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não é parte da ansiedade. Não é só quando estiver melhor. Não é só quando estiver forte. É toda a preocupação. Todo o medo. Toda a inquietação que não deixa sua mente descansar. A ansiedade tenta convencer você de que tudo depende de você. Que se você não pensar mais, controlar mais, prever mais, algo vai dar errado. Ela cria uma urgência constante. Como se descansar fosse perigoso. Como se parar significasse perder o controle da sua própria vida. Mas a fé funciona de forma completamente diferente. A fé não ignora os problemas. Ela reposiciona o coração diante deles. Enquanto a ansiedade grita dentro da mente: resolva agora. Pense mais. Controle tudo. A fé sussurra com calma: Deus já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Existe uma verdade espiritual muito profunda aqui. Nem tudo que pesa na sua mente nasceu apenas dos seus pensamentos. Muitas vezes, é o acúmulo de preocupações, medos, responsabilidades e emoções que a sua alma vem carregando em silêncio há dias, meses, talvez até anos. E por isso a mente acelera. Porque o espírito está sobrecarregado. Quando você tenta resolver tudo sozinho, a pressão aumenta. O coração fica inquieto. O corpo cansa. E a mente simplesmente não desliga. Agora, imagine essa cena pela fé. Você segurando tudo que te preocupa. Os medos, as dúvidas, as inseguranças. As perguntas sem resposta. As situações que fogem do seu controle. Agora imagine, lentamente, colocar cada uma dessas preocupações nas mãos de Deus. Uma por uma. Sem pressa. Sem resistência. A palavra ensina em Filipenses 4:6-7 que, quando apresentamos nossas ansiedades a Deus em oração, a paz que excede todo entendimento guarda o coração e a mente. Não é uma paz baseada nas circunstâncias. É uma paz que protege a mente. Quando você entrega de verdade, algo espiritual começa a acontecer dentro de você. Sua respiração desacelera. Os pensamentos perdem intensidade. O coração começa a sentir segurança novamente. Você troca o controle excessivo por confiança consciente. Troca o medo constante por descanso espiritual. Troca a pressão interna pela presença de Deus. E colocar a fé em ação não é sentir algo primeiro. É decidir confiar, antes mesmo de sentir alívio. É dizer,
mesmo com a mente agitada. Deus, eu não consigo controlar tudo. Mas eu confio que o Senhor cuida de mim. Nesse momento, o peso começa a sair da sua mente. E começa a ser sustentado por algo maior do que você. Então, com autoridade espiritual, eu preciso te lembrar. Você não está sendo fraco por estar mentalmente cansado. Você está sendo humano, em um mundo que exige demais da sua mente. E Deus não se afasta de mentes cansadas. Ele se aproxima com cuidado, com presença, com paz. Ele não exige perfeição emocional para agir. Ele responde à entrega sincera. Quanto mais você tenta carregar tudo sozinho, mais pesado fica. Mas quando você entrega pela fé, mesmo que em silêncio, mesmo que com lágrimas, a presença de Deus começa a ocupar o lugar que antes era dominado pela ansiedade. E onde a presença de Deus habita, a inquietação perde força. O medo diminui. E a mente encontra descanso que não vem do controle, mas da confiança. Se em algum momento desse vídeo você sentiu que essa mensagem é exatamente para você, não precisa escrever muito, mas comenta apenas uma palavra. Entrego. Não para mim, mas como um ato espiritual. Porque às vezes, declarar é o primeiro passo para libertar. Agora, se você puder, feche seus olhos por alguns instantes. Respire fundo, devagar. Pai, existe uma mente cansada ouvindo essa oração agora. Uma mente que não consegue desacelerar. Pensamentos que se repetem, medos que aumentam à noite. Cenários que parecem incontroláveis. Mas o Senhor viu cada lágrima. Viu a lágrima no travesseiro. Viu a lágrima no silêncio do quarto. Viu o suspiro profundo que ninguém percebeu. Agora, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor toque essa mente. Acalme os pensamentos acelerados. Quebre ciclos de preocupação constante. Silencie vozes internas que geram medo. Onde há confusão, traga clareza. Onde há medo, traga segurança. Onde há insônia, traga descanso. Que essa pessoa sinta agora uma leveza que não vem das circunstâncias, mas da sua presença. Ensina ela a entregar. Ensina ela a confiar. Ensina ela que não precisa carregar o mundo nas costas. Que toda ansiedade seja lançada aos seus pés. E que hoje, ao deitar, essa mente experimente algo diferente. Paz. Não uma paz que o mundo explica, mas a paz que guarda o coração e a mente. Em nome de Jesus. Amém. Agora declare comigo, com fé. Eu não sou dominado pelos meus pensamentos. Minha mente pertence a Deus. Eu entrego minha ansiedade. Eu recebo paz. Eu confio no cuidado do Senhor. Mesmo que tudo pareça incerto, eu escolho confiar. Talvez nada tenha mudado ao seu redor ainda, mas algo começou a mudar dentro de você. E muitas vezes, a transformação começa de forma invisível. Se hoje a sua mente estava em guerra, essa oração foi o primeiro passo de um novo ciclo. Deus viu suas lágrimas. E Ele não ignora corações sinceros. Se essa oração falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de paz. Se inscreva no canal para que mais mensagens como essa te encontrem nos momentos certos. E antes de sair, lembre-se: sua mente pode estar agitada hoje, mas a sua história ainda está sendo escrita por Deus. E Ele nunca abandona quem confia. Fique em paz.